Eles apelidaram de Fobica porque era FO de Ford, BI de bigode e CA de carnaval. Era o Ford Bigode no carnaval. Com Jorge Ben, a gente põe um Lulu Santos, Raul Seixas, tudo em frevo. Eles eram os nossos ídolos, porque eles que eu parava e olhava e falava, cara, como é que eles estão tocando? Como é... Era aquilo que a gente via de perto. Muito bem, chegou mais um Café com Manteiga. Fica até o final desse episódio, porque nós temos um papo bacana hoje aqui. Nós vamos falar de carnaval, nós vamos falar de frevo, nós vamos falar de um monte de coisa de trio elétrico, viu? E o carnaval, nós estamos há 16 dias do carnaval, que começa no próximo dia 14 de fevereiro e vai até o dia 17, que é a terça-feira de carnaval. Aí vem a quarta-feira de cinza, dia 18 de fevereiro, e o baile segue, né? Mas por conta disso tudo, nós temos uma companhia hoje aqui do Café com Manteiga, muito bacana, que vem exatamente para contar tudo isso pra gente nesse episódio. Nós vamos falar com o meu amigo Alê. Fala, Alê, tá bom? E aí? E aí, Marquinho, tudo bem? Tudo. Já deu pra saber o que o camarada veio fazer aqui, né? Trouxe a sua guitarra baiana, que ele vai contar a história dela daqui a pouquinho, né? E vai contar a história de tudo. Né? O porquê que muita gente... Por quê? Mas se o carnaval ele é da Bahia, eles tocam frevo, como é que é? Ele vai contar isso tudo pra gente. Vai ser muito bacana. Fica por aí, tá? Alê, alguma reclamação da vida ou tá tudo certo? Não, tá tudo maravilhoso. Vamos seguindo. Pronto o carnaval? Eu acho que... Opa! Estamos já correndo com a coisa toda. O frevo na Fobica já está tocando. Tivemos dia 17 de janeiro último em Ouro Fino. Tivemos agora dia 24, esse final de semana que passou, estivemos em São Lourenço. E agora estaremos dia 31 em Alfenas, depois dia 8 em Pouso Alegre e aí o carnaval em Poços de Caldas. Então você tem aí mais 8 dias para descansar. Terminou lá em Pouso Alegre? É o último? O Pouso Alegre dia 8. E dia aí 8. No dia 14 já... Então são 6 dias para descansar e pegar filme com a gente aqui, né? Na realidade, ajustando os últimos detalhes. Exatamente. Só fazer um carnaval bonito para o pessoal, para as famílias, porque é uma das coisas que a gente sempre visou, um carnaval que fosse para as nossas famílias frequentarem e, consequentemente, para a família dos amigos e de todos que querem participar de um carnaval bem família, bem bacana, com músicas alto astral e vamos lá. Muito bom. Hoje nós vamos saber, gente, o que é... Eu fiquei procurando o que significa a palavra fobica, né? F-O-B-I-C-A. Fobica. Eu não consegui chegar num denominador comum. E aí o Alê vai contar pra gente aqui. Posso chamar você de Alê, porque o nome dele é Alexandre, né, de Almeida, né? Isso. E ele vai contar tudo pra gente aqui, inclusive o porquê dessa palavra fobica, né? Mas vamos voltar lá atrás, porque você tem quantos anos de carnaval aqui, em cima de palco? Nós começamos com o banho de som. O banho de som, é lá que eu queria começamos com o banho de som. O banho de som começa em 1982. Mas aí a gente tem também a história do carnaval que vai se misturar antes ao banho de som, porque tudo vai começar com o Lourinho. O Lourinho, que foi meu professor, foi professor do Marcelo, aí do Marcelo Inguadiato, né? Meu professor, e ele que trouxe a ideia do carnaval para Poços de Caldas no final dos anos 70. Na forma de trio elétrico. Na forma do trio elétrico. O que é, na realidade, até o trio elétrico? É um formato de banda que usa a guitarra baiana, que é essa pequenininha, né? E uma banda normal. Só que, no caso do trio elétrico, é um caminhão que caminha. É a diferença. É um caminhão que circula na cidade.
E no caso, por exemplo, o frevo na fobica a gente faz com palco parado. O mesmo tipo de som, é a mesma formação, o mesmo som, porém é parado, sem estar circulando pela cidade. Mas você circula bem em cima do palco, né? Que a gente sim, sim. Deixa eu ver se eu consigo acertar a formação do primeiro trio elétrico. Era Lourinho, Pedro Bertozzi, é isso? Porrete, Nadinho, estou acertando até aí. E tem o irmão do... irmão do Lourinho? O Ditinho. Ditinho. Na realidade, eu acho que o primeiro, o Pedro não estava. O Pedro... Mas ele esteve. Ele foi depois, logo um tempinho depois. Na primeira formação. E aí tinha aquele navio, o formato de navio que eles fizeram. O Nadinho estava junto. Teve o Cassinho da Rocha participando nisso tudo. Tiveram lá em Salvador. O Pico, que era do Samba Apóstolo, também parece que participou na época, né? Lembra do Pico? Fazia surdo. Eu não lembro se ele estava no Samba Poços. Não, ele foi do Samba Poços, isso com certeza. Então, eu não sei se ele estava... O Samba Poços é que deu origem à banda que estava em cima do trio elétrico. Que era o Nadinho, Bazani, Pico. Exato. O Ditinho. Né? O Lourinho. O Porrete. Aí o baixista, o primeiro, acho que estava lá, o Zé Guerra. Zezinho Guerra. Então é o que era o Samba Poços, que foi para cima do trio elétrico. E aí o detalhe, né? O Lourinho era meu professor e do Marcelo. Houve um período que o Lourinho convidou o Marcelo, o Mauro, irmão do Marcelo, Mauro Inguadiato, a participarem do trio elétrico. Que eles estavam precisando foi um ano que o Porrete não estava, aí precisou de um baterista. Aí foi o Mauro. E o Marcelo foi fazer a segunda guitarra baiana. Aí, quando terminou isso e a gente já tinha o banho de som, aí o Marcelo falou, poxa, a gente podia continuar com a coisa toda, a gente fazendo carnaval também. Aí voltamos com aquela ideia, mas era a questão de fazer parado. Porque a estrutura para fazer andando era muito mais complexa. E caro, precisava ficar. Tinha que ter muito dinheiro, uma estrutura elétrica muito forte, com geradores muito bons e que acabavam dando ruído no som. Então tinha que ajustar muita coisa. Eles lutaram muito para dar certo. E óbvio, eu sendo aluno do Lourinho, assim como o Marcelo, a gente ficava fascinado. Eu me lembro... Você era moleque, né? Você era moleque. Aí eu saía junto, atrás, olhando aquilo e babando, né? Falando, nossa, que maravilha que é isso. Né? E teve um detalhe que aí teve um dia que eu chego para a aula com o Lourinho e o Lourinho ele tinha comprado uma outra guitarra baiana, a primeira dele... tinha tido um problema no braço, que tinha trincado aqui e tal, mas ele pegou e me deu aquela guitarra. Ele falou, olha, se eu posso te dar alguma coisa que é muito importante, é essa guitarra que foi a que mais me deu condições financeiras do que as outras. Essa aqui foi a que trouxe muita coisa assim. E eu já era fanático, eu já tinha os discos do trio elétrico, as coisas da Cor do Som, porque o Armandinho, filho do Osmar Macedo, criador do trio elétrico junto com o Dodô, era guitarrista da Cor do Som, então já era fascinado com aquilo. Cor do Som, hein? Aí o Lourinho me deu aquela guitarra. Aí eu passei a treinar, porque eu já treinava o bandolim, porque naquela época as guitarras baianas eram só 4 cordas, a minha hoje já tem 5, que é um diferencial que o Armandinho, filho do Osmar, criou depois. Porque a primeira guitarra baiana eram só 4 cordas, como se fosse o bandolim. O bandolim são 8, mas é com cordas duplas. É como se fossem essas 8 em 4 cordas simples. A mesma afinação que seria de um violino. Nem todo mundo que toca, vamos dizer, eu sou leigo, né? A guitarra comum, vou dizer assim, toca a baiana, né? Não, porque a guitarra baiana é tudo invertido. A afinação, as cordas são todas invertidas em relação
a guitarra tradicional. Então o cara tem que reaprender a tocar guitarra Exatamente. na baiana. Então, o que eu faria, por exemplo, assim, num dó maior, eu tenho que fazer ao contrário. Uhum. Ele inverte. É como se eu tivesse... E não esquece espelhado. no meio da história, não? Não. A gente treina muito, né? Então acaba que desde garoto eu fui treinando e estudando isso. Mas não são todos. E nem todo mundo que toca o bandolim, que seria fácil, porque é a afinação de bandolim, né? No caso das 5 cordas, né? O bandolim são as 4 cordas iguais do violino. E se eu pegar da segunda corda até a quinta, é igual violoncelo. Então é muito interessante a forma de afinação do instrumento. E muda em relação à guitarra. Olha, você toca a guitarra a comum, A né? tradicional. A tradicional, você toca a baiana, bandolim e o que mais que você toca? Eu toco o ukulele, eu toco... Como é que chama? Ukulele. Ukulele. Tem muita gente que Fala chama ukulele. de ukulele, Ukulele. mas não é o correto. Porque se a gente for colocar... o inglês, ele é ukulele. E é um nome que foi criado da língua natural do Havaí, de um dos dialetos do Havaí, que aconteceu o seguinte: portugueses da Ilha da Madeira foram ajudar na construção das cidades no Havaí. E chegando lá, eles levaram um cavaquinho, que era natural. Era Que é parecido, o ukulele é parecido com o cavaquinho. cavaquinho, né? Aí aconteceu de estourar corda. E no Havaí não tinha como. Naquele período, os violões usavam muitos, ou era corda de aço, ou cordas de tripa de animal. Mas a tripa não aguentava a afinação igual do cavaquinho. Então eles tiveram que fazer uma alteração de afinação e, consequentemente, de corda. E o que acabou ficando, o termo cavaquinho acabou virando ukulele lá. E ukulele, o que é chamado de uke, né? Ou uke. Porque ou é ukulele ou ukelele. Uhum. Então a gente tem essa coisa. Então eu toco ukulele, eu toco um pouco de piano, é óbvio, o pianista da família é meu irmão. Ah, é? Tinha que ser, né? Que é o tecladista no frevo da Fobica, tal, mas eu quebro um galho, toco alguma coisa, um pouco de contrabaixo. Aí a gente já toca um pouquinho de cada instrumento. Muito bom. Porque a teoria musical é uma só. E aí a gente só tem que adaptar a parte mecânica, né? A parte o que a mão faz. Funcional, a parte vamos dizer motora. assim. A parte motora para cada instrumento. Então, você ajustando isso, dá para Matou a você charada. vai tocando vários instrumentos. E você faz vocal também, né? E faço vocal. Esse primeiro trio elétrico que saiu aqui, que nós comentamos aqui, foi em 77, né? Acho que foi 77, 8 e 9. Eu acho que sim. Acho que foram 3 anos só. Não, foi até 87. Foi tudo isso? Foi até 87. 87 ainda o Pedro saiu, aí quem estava tocando bateria era o Beto Batera, o irmão dele, o Nenê, estava tocando baixo, Pedrão cantando, Ditinho, Lourinho. Era a formação do último trio elétrico que eles fizeram ainda com o navio em 1987. Muito bem, estou fazendo essa pergunta, inclusive você que está nos assistindo, nos ouvindo, justamente para entender de que forma que nasceu, por exemplo, o banho de som, que foi a primeira formação do Alexandre, do Alê, com o pessoal, que nós vamos citar todos aqui, né? E o frevo na Fobica, que vem em seguida. Não é isso? O banho de som, ele nasce na escola, dentro do Colégio Pelicano, onde todos eram alunos ali. E aí nasce com o Pedro cantando, Pedro Bertozzi, o Marcelo Inguadiato, o Mauro Inguadiato, o irmão dele. O primeiro baixista era o Ronald D'Ambrosio. O Ronald? O Ronald, que foi o primeiro baixista do primeiro show. Não sabia. Só depois, eu acho que é a partir de um terceiro ou quarto show, alguma coisa assim, que vai entrar o Vit. O Vit. Mas no primeiro show, o primeiro foi no Colégio Pelicano, o segundo foi no Colégio São Domingos.
que hoje é o Objetivo, Colégio Objetivo, e o Ronald, que era o baixista naquele momento. Não sabia que o Ronald tinha passado por lá. Sim. Então, o Banho de Som acabou fazendo a trilha sonora de toda uma geração em Poços, né? Eu peguei, que eu me lembro da formação do Banho de Som, você, Pedro Bertozzi, o Viti, o Maurinho, Língua Jato, e o irmão Marcelo. O Marcelo. Era isso Tinha aí, o Márcio, que fazia percussão, o terceiro irmão. Ah, é? Eram os vendo? 3 irmãos, tinha o Márcio também. E aí, o Banho de Som foi um grupo que foi longe, que Sim, fez ele muita começa coisa. em 82 e vai parar aí praticamente em 2000. A gente retomou o Banho de Som depois só esporadicamente para eventos beneficentes. Aí 2006 até a última apresentação nossa, o Pedro estava cantando também em 2023, dezembro de 2023. Aí já existia o Frevo na Fubica. Já. Porque quando nós montamos a primeira formação tipo trio elétrico para o carnaval, ficou como trio do banho, que era o trio elétrico do banho. Tá. Era o trio do banho. E isso foi. Como o Frevo na Fubica, ele vai surgir, o Banho de Som tinha terminado, eu tinha ido para São Paulo. Quando eu volto de São Paulo, o Marcelo fala: Alexandre, você não acha que a gente poderia voltar a fazer como é que a gente fazia? Eu falei: opa, vamos lá. Como é que a gente fazia? Com o Banho de Som. O trio do banho. Só que como não tinha mais o Banho de Som, né? Aí, e nome? Aí que entra o trio Dodô e Osmar. Aí a gente vai chegar na coisa toda. Que foram os caras que inventaram o trio elétrico, né? Foram falados vários nomes e eu surgi com o nome Frevo na Fubica, que o pessoal curtiu. Por quê? Então vamos lá, o que é a Fubica? Isso. Vamos lá. O primeiro trio elétrico que surgiu é trio porque eram 3 pessoas só. Sim. O Dodô, o Osmar e tinha o Temístocles. Um tocava a guitarra baiana, que foi criação deles, o outro uma guitarra tradicional, isso em 1950. Tá. E o Temístocles tocava a caixa. E eles saíram em cima de um Fordinho 1929, o famoso Ford Bigode, que eles apelidaram de Fubica porque era FO de Ford, BI de bigode e CA de carnaval. Era o Ford Bigode no carnaval. Então, era o Fordinho 1929 que tinha virado aquilo. Só que eles não tinham o nome, né? Então, era a Fubica. Só que as pessoas começaram a falar: pô, lá vem o trio elétrico. Porque eram 3 pessoas. Lá vem o trio elétrico. Era guitarra elétrica, a primeira vez que aquilo ia. Porque como é que eles pintou até então, na verdade, esse nome trio elétrico foi o povo que deu. Foi o povo que deu. E até interessante, por que do frevo? Porque um navio que vinha de Recife para se apresentar com a banda de frevo de Pernambuco, né, para se apresentar no Rio de Janeiro, teve que parar em Salvador. Pararam em Salvador para manutenção do navio que estava com algum problema. Enquanto isso, a banda de frevo, lá aquele grupo de frevo com os metais, né, trompete, trombone, saxofone, eles resolveram sair pelas ruas, tocando enquanto consertavam o navio, e começaram a arrastar as pessoas. No que eles começaram a fazer aquilo, tanto o Dodô e o Osmar olharam aquilo, e eles viviam num bairro pobre de Salvador, que era chamado de Itapajipe, eu que bati no cabo, desculpe. Itapajipe era um bairro pobre e eles sabiam que no salão só quem tinha dinheiro podia pular. Então eles viram o povo pulando atrás e indo atrás daquela... Isso que ano era? Isso foi em 1948 ou 49. Mas até então não existia carnaval na rua? Não, tinha lá em Salvador, os carnavais, tinha o bloco aqueles bloquinhos na rua, mas era uma coisa... De uma outra forma, de um outro modelo, de outro jeito. Um outro formato. E o carnaval era dos salões.
Como aqui em Poços muito teve os carnavais de salão e tudo mais, que era Senacom, hoje Palace Cassino, na Caldense, era muito aquilo. E tinha o pessoal que ficava na rua, o pessoal só tinha desfiles e bloquinhos até um certo horário, depois todo mundo se recolhia e ia para os salões, né? Então lá eles quiseram fazer uma coisa maior. Aí criaram em cima desse Ford Bigode. E saíram tocando o frevo dessas bandas de Recife. E aí era aquela tradicional, aquela coisa assim do... Legal. E era isso que estava acontecendo. Mas isso é frevo, né? Esse é frevo, é o chamado frevo Vassourinhas. Né? E aí surge dessa forma. Aí, quando a gente foi dar o nome, eu falei esse nome de frevo na Fobica, porque era o que eles tocavam, e na Fobica, que era o primeiro carro de trio elétrico. Hoje a gente vê aqueles caminhões gigantescos e tal, mas o primeiro era um Ford Bigode. Então, que era a coisa mais simples. Como a gente estava parado com uma coisa simples, falou, poxa, vamos fazer uma homenagem àqueles que são nossos ídolos e, ao mesmo tempo, a gente tem um nome diferente. Diferente, muito diferente. Muito diferente. E aí, essa brincadeira, por isso, o frevo na Fobica. Então, vocês fazem um trio elétrico em cima do palco. Exato. É isso? É a mesma formação, o mesmo tipo de sonoridade que o trio Dodô e Osmar tocam até hoje, mas a gente faz parado por causa da estrutura, que a gente não tem condição de ter uma estrutura daquele tamanho. Então a gente faz num palco parado. E até também porque o povo aqui não tem essa tradição de ir atrás de um trio elétrico. Exato, exato. E aí fica esse carnaval gostoso, porque, por exemplo, a gente toca ali na Praça Pedro Sanches, quando você olha para o lado, tem as vovós sentadas, os netinhos brincando, correndo, enquanto os pais estão tendo aquele tempo para poder dançar um pouco, pular com a gente. E então a família fica toda reunida ali. Fica muito gostoso essa coisa toda. Por isso que eu falo, o nosso intuito é essa família. A minha família está lá também. Meus filhos, desde que eram pequenos, estão juntos. Quando a gente iniciou, inclusive, o frevo na Fobica, ninguém fazia nos macacos. Ninguém queria ir para lá. Aí tinha aquele palquinho que era no chão redondinho de cimento. A gente começou fazendo... Ele existe ainda, né? Não, agora fizeram um pouco maior, de cimento, só que mas ele tem ainda. Tá. Tem. Mas a gente começou fazendo ali, e como ele era escalonado, a gente começou fazendo Tem amigos nossos de Campinas, do Niltinho, do Mauro, que são os criadores da galinha pintadinha. Aí a gente resolveu... Qual é a galinha pintadinha? Da galinha pintadinha que tinha lá a galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó. E eu tinha filha pequena, o Mauro com filho pequeno, e esses nossos amigos criaram esses personagens e o DVD, que estava começando a estourar. E eles vinham passar os carnavais com a gente aqui. A gente começou a tocar as músicas da Galinha Pintadinha e a criançada cantava, então o Niltinho começou a fazer um karaokê. Foi um improviso que a gente fez com a criançada. E a criançada subia, até minha filha subiu com 2 anos de idade para cantar, e outras crianças queriam cantar junto aquilo. Então foi muito bacana. E aí depois a Praça dos Macacos hoje é a praça com o maior volume de bandas tocando e tudo mais, o pessoal fazendo um trabalho maravilhoso ali, e a gente foi de volta para a Praça Pedro Sanches, que é onde a gente fazia com o Trio do Banho. Lá atrás. Por quê? Porque como a gente faz uma coisa para o pessoal mais família, aqui ficou concentrado nos Macacos o pessoal um pouco mais jovem, e o pessoal que está nos bares e tal, e lá a gente ficou com as famílias. Com as vovós, as mamães, os papais, os filhos. Continua sendo assim. Continua sendo assim. E a gente fazendo para aquele pessoal. Então, na verdade, vocês vão tocar quais os dias lá na Praça dos Macacos? Não, a gente toca na Praça Pedro Sanches os 4 dias. São os 4 dias. De 5 às 8. De 5 da tarde às 8 da noite.
Ah, então vocês não vão fazer na Praça dos Macacos. Não, ali tá a galera que tá fazendo pro pessoal. Tá. Eu pensei que vocês faziam alguma Inclusive, noite. Tá a Natália Diniz, tá um monte de amigos fazendo coisas maravilhosas ali. Então vão estar fazendo um trabalho magnífico. E a gente fica com as famílias e com os turistas, que ali em volta da Praça dos Macacos tem muito hotel. Então os turistas chegam e já se sentem num carnaval meio que característico de interior, porque não tem isso nas grandes capitais, porque o pessoal ficou com essa coisa muito jovem. Ali não, ficam em paz, aquele pessoal um pouco mais velho ali com as famílias e o pessoal muito jovem, né? As crianças, quem está com filho adolescente já vem para cá, mas os filhos pequenos ficam lá com a gente. E lá vocês fazem de frevo a quê? A gente faz basicamente um monte de frevos. A gente toca algumas coisas que a gente adaptou para o frevo. Por exemplo, a gente pega um Rita Lee. Rita Lee a gente pega e toca no escurinho do cinema, meu bando dopes de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Né? E por aí vai. Ali, põe um Jorge Ben, a gente põe um Lulu Santos, Raul Seixas, tudo em frevo. Né? Como é frevo na Fubica, a gente faz gosta, adaptação. Né? E a gente pega, inclusive, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, a gente traz tudo para o frevo. E faz, não pode deixar de fazer a vassourinha, né? Sim, é o que eu... E companhia ali. E fica muito bacana. E hoje a formação, você, Alexandre Almeida, Rodrigo Almeida. Meu irmão, Rodrigo de Almeida, teclado. O Mauro Inguadiato. Maurinho. O Maurinho, batera. Niltinho, né? O Nilton Prado Júnior, Niltinho, vocal. E o contrabaixo hoje está sendo o Rafael do Vale. Né? Até 2023, o Marcelo Inguadiato ainda fazia com a gente, mas infelizmente, depois, com o falecimento da Bruna, a esposa dele, ele se sentiu melhor ficar fora. Até a hora que ele sentir que tem que voltar, ele faz parte disso. Porque ela era muito presente, toda. Né? A Bruna estava em todos os carnavais, ela estava... De banho de sol, de trio do banho, tudo. frevo na Fubica, né? Tava assim. Então foi um choque. Agora ele está super feliz porque essa semana... E foi final de novembro, acho que a última semana de novembro, ele se tornou vovô. A Sofia teve a Serena... Então, trazendo vida nova, trazendo alegria nova. Quem sabe daqui a pouco o Marcelo está com a gente outra vez, fazendo todo esse frevo e alegria para tanta gente. Então, você faz guitarra baiana? Eu faço guitarra o teu irmão baiana faz... e canto, o Niltinho canta, a voz principal. Eu, uma música ou outra que eu faço alguma coisa. Se não faz vocal para ele. E se não, eu faço o vocal de apoio. O Rafael, o contrabaixo, o Maurinho, batera, o meu irmão de teclado, que aí faz tanto o piano quanto os sons de metais, as coisas complementares na coisa toda. Aí vocês começa às 4 lá na praça? Das 5 às 8. Das 5 às 8. Das 5 às 8. E aí o povão deve sair chateado lá, né? Mas acabou muito cedo, né? Depois da gente tem a banda do Lira, então continua. Tá. Então depois da gente continua quem gosta daquele formato das marchinhas e tudo mais. Tem a banda do Miguelzinho que continua como banda do Lira, fazendo a tradição, né? O Lira se foi, mas deixou esse legado, tudo que é muito gostoso, é muito bacana. O Ale, como é que foi a recepção de vocês nessas cidades que vocês fizeram? Orfino, Pouso Alegre, onde mais vocês fizeram? Alfenas, São Lourenço. Alfenas a gente vai agora, dia 31, hoje estamos 29, dia 31 em Alfenas e Pouso Alegre, dia 8. Mas já foram Ouro Fino e São Lourenço. Ainda falta 2 cidades. Ainda faltam 2 cidades. Isso é através de prefeitura? É show praça pública? Nós já fizemos, é aberto, é praça pública. Tá. Nós já fizemos pela CEMIG uma outra vez, e esse faz parte do Composição Ferroviária que o Wolf Borges promove, e que já passou por 6 cidades, eu tenho até números aqui para falar,
São 60 edições, pela lei estadual de incentivo à cultura mineira, com patrocínio do Hipermercado Baronesa, dos hipermercados, né? E Caldense Embalagens. E aí a gente vai em praça pública, e a gente já fez outras cidades, tudo, e a gente vamos voltar, né, a São Lourenço e outras cidades, e é sempre muito bacana. Como é que vocês chegaram nessas cidades? São cidades que, como o Wolf ele tem essa composição ferroviária, que ele já passou por várias Vocês estão inseridos. Exatamente, nós estamos inseridos no composição ferroviária. Muito legal, muito bom. Que é aquele mesmo formato que quando tem aqui em Poços fica na estação ferroviária ali. Sim. Lá, né, por exemplo, em São Lourenço é na estação ferroviária também, onde a gente já fizemos, acho que é Cristina, já fizemos outras cidades que eu não lembro todas, que também nas estações ferroviárias. Mas vocês fazem mais época de carnaval ou o ano inteiro? Normalmente, o frevo é como uma coisa pré-carnavalesca. Antes do carnaval acontecer, que a gente já vai fazendo, já fizemos, às vezes, um pós, né? Termina o carnaval, a gente faz essa mini turnê, sempre levando um pouco dessa sonoridade carnavalesca. O carnaval do frevo na Fubica começou aí no início desse mês de janeiro. Exato, começa em janeiro, começou dia 17. Olha, e nunca teve uma conversa entre vocês de eventualmente gravar essas versões que vocês fazem das músicas aí? Não? Olha, são várias as coisas que já pintaram para a gente fazer assim, e falamos. A grande dificuldade é viabilizar muita coisa, porque temos situações distintas. Por exemplo, eu vivo só de música, mas, por exemplo, o Niltinho é professor, então ele fica preso aos horários, como ele é professor em escolas regulares e mais escolas de inglês, então fica preso a esse tipo de coisa. Meu irmão é funcionário do Banco do Brasil, então tem uma certa dificuldade para a gente viabilizar todo mundo para estar fazendo uma série de coisas. A gente tem nessa época, a gente consegue flexibilizar um pouco mais, até porque a gente pega férias, pega determinadas coisas assim. Mas é muito bacana. Uma das ideias é exatamente gravações assim. Eu já mandei muita coisa, até para o trio elétrico do Odoreusmar, o Armandinho adorou, curtiu, ouviu viu alguns vídeos que eu mandei, e gostou muito. É muito bacana que a gente acaba tendo o apoio daqueles que a gente homenageia. A gente faz essa homenagem e acaba tendo esse apoio. Mas é legal, e mesmo que não seja uma gravação assim, em estúdio, uma coisa linda, mas colocar isso em YouTube, esses momentos daqui de Poços e dessas cidades que vocês fazem. Sim, porque é muito bacana. Porque eu imagino que assim, as pessoas devem ficar surpresas, por exemplo, ao ver Lulu Santos, Rita Lee, tocados em frevo. Eu acho que as pessoas não esperam por isso. Não esperam. Isso é dar uma estilizada, né? Porque você pega, por exemplo, em vez de você pegar faltava abandonar a velha escola. Então você pega... Faltava abandonar a velha escola, tomar um mundo feito Coca-Cola. É outra coisa, né? Você põe no frevo. É outra e aquilo coisa. Vem com muita, a banda toda com um arranjo bacana e tal. Fica muito legal. E a gente faz medleys, que aí a gente vai juntando várias músicas. São 4 do Lulu que a gente junta, aí que a gente começa com... Ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Tudo nessa levada de frevo. Tudo ainda vai levar um tempo. Tudo sempre em frevo. E aí a gente faz Tempos Modernos, depois a gente faz Um Certo Alguém, O Último Romântico. É um medley com várias músicas. Assim como o Raul Seixas, por exemplo, a gente começa com Aluga-se, aí passa por Eu Nasci há 10 mil anos atrás, aí vem Cowboy Fora da Lei, tem que ter. Não tá. Não tem? A gente está fazendo Guita,
E aí depois a gente termina com... coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. A gente termina com essa. Aí depois ela sobe, né? Exatamente, mas tudo em frevo. Tudo em frevo. Puxando a coisa toda com... São quantas horas? Quantas horas? 3 horas? São 3 horas todo dia. Todo dia a gente faz 3 horas. Não vê a hora de acabar o carnaval? É gostoso, porque esse carnaval que a gente faz é um carnaval muito alegre, né? Muito pra cima. E muito... eu passo. Você vê que eu passo lá todo ano, dou um toque lá em vocês. Né? Exato. E você vê que não é a gente nunca, no período Frevonafobica, a gente nunca teve nenhum incidente. Nada, nenhuma briga, nenhum... Até porque o Niltinho com o microfone na mão, ele para, né? Quando ele vê briga, ele para. Parou. E na realidade, isso a gente fazia muito no trio do banho, que a gente era jovem e tinha os jovens ali. Agora não, são as famílias. O pessoal vai e brinca, e aí tem um pouco mais de espaço. O pessoal brinca, chega as crianças ali na frente, e é muito bacana. E às vezes a gente acontece, por exemplo... no último carnaval, né, do ano passado, né, de 2025, a gente fez uma homenagem para o Pedro, que foi um dos vocalistas, né? O Niltinho, nesse período Frevonafobica, ele passou 2 anos na Espanha, e é o Pedro que era o vocalista. Exato. Então colocamos um banner grande com lá. o Pedro lá e tal. Uma foto bonita dele. E quando eu falo assim, eu dou uma passada por lá, porque essa história aí de trio do banho, né? Banho de som, trio do banho e Frevonafobica, você tem quanto tempo de trabalho? Isso vem desde 88. Então tem 30 anos disso daí. 38? 37 E anos. todas as vezes que vocês estavam tocando ali, eu estava passando porque eu ia fazer transmissão de carnaval na Francisco Salles, né? E às vezes também no Palace, né? As noites de carnaval do Palace. Então eu fiquei nesse esquema esse tempo todo de não participar, assim, né? De passar o moçada e tal, e estava indo para o meu trabalho também. Sim, entendeu? sem dúvida. E quantas vezes depois, porque o pessoal do banho, né, do banho de som, ia todo mundo para casa. Eu e o Mauro íamos para o salão. Porque na época acontecia uma coisa, que hoje obviamente não pode, por conta de uma série de coisas, mas na época, no último dia, terminava o baile às 5 horas, a banda saía e arrastava o pessoal e a gente começava a tocar de novo às 5 da manhã. Então tava eu e o Mauro. Quando terminava o baile do Palace, né? Saía todo mundo. Ia todo mundo do Palace, já ia para a Rua São Paulo e a gente continuava tocando ali com o banho de som, com o trio do banho. A gente voltava a tocar, o carnaval se estendia-se até as 8, até o sol raiar. Eu já estava no pó da rabiola, porque eu estava desde 3h30 da tarde, 4 da tarde, com fone, trabalhando, e quando eu saía de lá já era 3 da manhã, 4 da manhã, então já estava. Não, o pessoal ia dormir, eu e o Mauro que ia para o salão, os dois queriam era farra. Muito bom. Era muito bom. E tinha essa coisa. Isso tinha 20 anos. Então era fácil. Era mole para os bandidos. Agora já não dá. Né? Já não tem jeito. Aí, por exemplo, teve um ano, e isso é interessante, que teve um ano de 95 que nós não conseguimos fechar o carnaval em Poços. Não fechamos. Acabei eu indo com o William de Oliveira, indo parar em Porto Seguro. Então fomos uma semana antes, e aí estão lá com o Toninho. Como é que chamava lá? Barra Mares. E tinha o trio elétrico Barra Mares, que passou a semana inteira ensaiando ali. Eu li essa história. E eu ouvindo a coisa toda acontecendo. Tá tudo certo. Chega na sexta-feira, que antecedeu o carnaval, que ia começar o carnaval, nós chegamos, estou caminhando junto com o Toninho,
para chegar na passarela do álcool, onde estavam os Como é que chama a passarela? Passarela do álcool. Do álcool? Bom, hein? Estávamos chegando ali, os trios concentrados e tal. Aí veio o baixista correndo. Toninho, o trio não pode sair. O trio era o trio dele, né? Era do Barra Mares. Aí ele falou, o que aconteceu? Ele falou, não, é porque a esposa do guitarrista estava conversando com um outro cara do outro trio, e aí eles quebraram o pau, o guitarrista e a esposa, e ele pegou e foi embora. Não tem como sair. Aí o Toninho olhou para mim e falou, você sabia que eu já tocava, que eu tinha essa coisa história é toda. muito boa, é? Aí ele falou, Alexandre, você segura essa? Eu fiz assim, beleza. Eu tinha ouvido eles ensaiando a semana inteira. Você tinha levado a tua guitarra, não, né? Não, mas Depois... cheguei lá, eu tinha guitarra lá, que era o equipamento do trio. Aí eu peguei e subi. Aí até o cara estava meio apavorado, mas o dono... Mas não teve nenhum ensaio? Não, o dono virou para ele e falou, vai sair. Ah, mas não tem guitarrista. Ah, ele vai tocar. Os caras, pô, quem que é esse Zé Ruela aí? Queriam morrer, né? Tava todo mundo assustado, o olho arregalado. E aí eu falei, ó, só me fala o nome da música e o tom, a tonalidade. Beleza. Então, o baixista ficou do meu lado, colou em mim, e aí ele falava tal música e tal tom. Aí ele virava, tipo, Fá menor. Eu começava a tocar, beleza. Saímos tocando, e ele olhava na minha mão e falava, Fá menor. Eu falei, Fá menor. Fá menor. Fá menor. Por quê? Ele não estava entendendo? Aí a segunda música, a mesma coisa. Na terceira ele relaxou, ele só passou a falar e tô tudo certo. Na hora que chegamos no final, que passamos a coisa toda, ele olhou e falou, cara, você toca jazz, né? Eu falei, toco. Eu olhava na tua mão, não entendia nada que você estava fazendo, mas o som estava rolando de tudo. Eu falei, por causa dos formatos de acordes, as coisas que eu estava fazendo. Mas você tocou os 4 dias de carnaval? Eu acabei tocando lá, o tempo que saiu o trio estava lá. Você tocou normal? Porque o Toninho estava precisando que a coisa funcionasse. Era contratado do Barra Mares. O trio elétrico chamava Trio Elétrico Barra Mares Reggae Night. O Reggae Night era uma outra casa que o Toninho era sócio. Então o trio elétrico era Barra Mares Reggae Night. E precisava sair, e o guitarrista quebrou o pau e foi embora e quis nem saber. Só para vocês entenderem, nós estamos falando de Toninho aqui, Toninho do Barra Mares. Só para você saber quem é, ele é irmão do Paulinho Corominas, né? Que ele está lá ainda em como é que chama lá? Porto Seguro. Porto Seguro. Né? E está no Barra Mares ainda, né? Sim, agora ele tem ficado muito em São Paulo por causa da Marina. Ah, sim. Porque a esposa está com Alzheimer, então ele está ficando mais em São Paulo. Mas ainda está a estrutura lá, tem a gerência. E a Maíra parece que está lá, né? E ele vai e volta, fica um pouco com ele, então eles estão fazendo muito assim. Mas essa história tua é muito boa, né? E aí Você não se assustou, não? Não, o que mais me empolgou foi que, de repente, eu estava fazendo aquilo que eu fazia. Eu já tinha escutado tudo, eu tocava as músicas, eu tinha escutado o ensaio deles. Eu já tocava aquelas músicas, eu já conhecia. Falei, pô, então tá em paz. Na hora que... Tanto que teve uma música que o guitarrista não tocava e a banda já tinha tocado, que era uma música do Moraes Moreira, que a Daniela Mercury gravou no segundo disco. Chama... Como é que é? Fala... como é que é? Lá onde está tua estátua e o monumento está vivo, chama Monumento Vivo. E aí o tecladista virou para mim e um vocalista estava perto de mim e falou, que eram 3 vocais. Aí um deles falou, você faz Monumento Vivo? Eu falei, faço. Ele saiu todo empolgado. Ele faz Monumento Vivo, então vamos embora. Aí saímos tocando. Tal. Bom, os caras pelo menos te pagaram? Tá tudo certo, né? Tá tranquilo. Legal. Eu já, e detalhe, né, que nessa história acabou, eu voltei outras vezes lá para Porto Seguro, aí tinha um dos caras lá que eu chegava, tinha o Luau do Barra Mares, eu chegava, o cara já tirava a guitarra e falava, tá aqui, vem cá. Aí ele falou, chegou meu professor, e tava aquela história. Mas não é que eu já sabia aquilo tudo, né? Então deu certo sempre, foi muito bacana.
E o Toninho adorou, né? O Toninho super feliz, porque não teve aquele hiato, aquele problema que teria, porque tinha, além de tudo, tinha os... Bom, o trio elétrico faltar a guitarra baiana... e tinha o pessoal que estava bancando aquilo, pagando, né? Então tinham patrocinadores. Ele precisava ter uma resposta para aqueles patrocinadores. Então a sorte que eu estava ali do lado, ele olhou e falou: você segura essa? Eu falei, pá. E o Toninho me conhecia e sabia que eu tocava aquilo tudo. Virou rei lá, né? Aí tava tranquilo. Eu tinha o quê? Eu tinha 26 anos, tava achando a coisa mais linda do mundo. Legal. Olha, me fala uma coisa, já que nós estamos falando de carnaval e tudo, nós ficamos aqui em Poços, nós ficamos, acho que 3 anos sem escola de samba, né? Sim. Então, quer dizer, mudou a cara do carnaval, né? Sim. E agora, do ano passado para cá, a escola de samba Sassipô voltou a sair, né? Mais acanhadinha um pouquinho, mas saiu muito bonita. Estou até fazendo homenagem ao Pedrão. Do Pedro. Né? E me parece que esse ano a escola sai de novo. Me parece que tem algumas escolas convidadas da região. Até estou conversando com o Marcos assim por alto. Deve ter mais escolas de samba além dessas, mas não a escola daqui. Algumas escolas convidadas para desfilar aqui. Sim. Não sei exatamente de onde vem. Mas a minha pergunta é a seguinte: o que você achou dessa mudança de esse período que nós ficamos sem escola de samba? Você acha que a escola de samba ela fez uma falta no carnaval? Você acha que da forma que era antes com a escola de samba e hoje sem a escola de samba, pelo menos até aqui, né? Marquinhos, como é que você vê isso? Eu olho a coisa... Eu cheguei a ajudar também, teve ano que lá atrás, né, ajudei a organizar, sair junto com a organização na Sassipô, tal, pela nossa amizade com o Marcos, essa coisa toda. E eu acho que assim, quando parou, estava muito discrepante a Sassipô com o restante. Porque o Marcos conseguiu uma coisa que era uma profissionalização da coisa. Então estava gritante. Não dava para ter concorrência naquilo ali. Então estava ficando chato, porque todo ano só dava Sassipô. E estava ficando chato, porque você olhava, o pessoal ia desanimando. Então eu acho que foi salutar durante um período para baixar. Agora volta de uma outra forma. E uma coisa que eu acho que agora volta como um show, uma apresentação, não mais concorrendo uma coisa com outra, mas sim como apresentação das escolas, que aí eu acho que fica muito bonito, aquilo tudo é muito bonito, é gostoso de ver e tudo mais, fica um show muito bonito. E deu um espaço que surgiram vários blocos pequenos. Isso. E aí o pessoal pôde voltar uma coisa que era raiz, porque as escolas surgiram aqui em Poços como blocos. Era o Blocopos, era Mainiqutus. O primeiro ano da Sassipô, né? Eu estava, eu devia ter 16 anos, 15 anos, nós fizemos a Sassipô na rua ali, a molecada. Então nós éramos 48 moleques da rua ali, sabe? E alguns que de outra rua também. Então nós estávamos com 48 pessoas, componentes, né? E era um bloco. Era um bloquinho. Naquela época, eu não sei, eu acho que tinha uns 50 blocos, um negócio assim, entendeu? Os bloquinhos eu acho que traz uma coisa muito ainda mais, essa coisa pessoal, mais próxima. A escola fica uma coisa muito grande, às vezes um não conhece o outro. Muito organizada também, né? E o pessoal sai para brincar. Falta a espontaneidade, né? Que é gostoso do bloquinho, essa coisa um pouco mais espontânea, de estar o pessoal ali brincando um pouco mais. E a gente viu lá atrás, desde os Maria de Lourdes, Doméstica de Lourdes. Domésticas de Lourdes, isso. Era o Domésticas de Lourdes. Aí tinha essa coisa, né? O arco-íris, Blocopos. Todo mundo que foi surgindo. Quantos amigos estavam ali, quantas fotos, inclusive o Paulo Sampaio põe lá essas fotos no outro dia eu vi aí, tem um grupo aí, como é que é?
É um grupo do segredo da cidade. Galera de Poços. Galera de Poços. Galera Outro de dia. Poços, do Paulo Sampaio. Aí mandaram pra mim um chapelão num baile no Palace Cassino. Eu falei, meu Deus, que... Era muito divertido. Tinha até um cara que vinha com um sombreiro, que ele ficava no Maracanã, sentado ali a tarde toda, e chegava à noite, ele estava com aquele sombreiro dentro do salão. Ah, e esses caras, eles eram de São João da Boa Vista. Então, era muito bacana essa coisa de toda. mexicano, né? Então eu acho que hoje tem essa possibilidade da gente resgatar isso, e as escolas de samba maiores, que têm uma estrutura um pouco maior, sai como um show, um espetáculo, uma coisa bonita de se ver, homenageando de preferência, como foi o caso do Pedro, pessoas da cidade e coisas assim. Fica um evento a mais. Mas o mais gostoso do carnaval não é você só assistir. Se assistir, você liga a televisão, você vê as escolas do Rio. Agora, é gostoso você estar ali pulando, brincando, e não só sentado numa arquibancada só vendo. Só vendo. Como o que a gente toca é para o pessoal também pular e brincar e fazer essa coisa, para que as pessoas tenham um momento. Porque acho que assim, o carnaval ele tem que servir principalmente como uma certa catarse, uma forma de você aliviar o peso do dia a dia, que é um ano inteiro a gente sofrendo com N coisas, dificuldades financeiras, as dificuldades que são inerentes ao viver, a nossa vida. Então o carnaval é aquele momento de você relaxar, é o momento que tem a brincadeira, o sujeito veste de palhaço, o outro veste de negócio bem democrático, né, para todo mundo. É gostoso de você ter essa liberdade, né? De poder pular. Não importa se você tem dinheiro ou não, às vezes sai um sujeito só com a cara pintada e de sunga e uma camiseta e está tudo certo. Eu acho que isso é o carnaval bacana, porque o carnaval foi deteriorando, foi para áreas que foram ficando ruins, ficou uma coisa, muita sexualidade, uma coisa que aí foi tirando da família, foi tirando essa coisa toda. Então ficou, acho que, difícil. Então, eu não sei se eu estou sendo saudosista, né? Mas eu não sei se vocês fazem lá as músicas antigas de carnaval, né? Tipo Praça Castro Alves lá, A gente toca. Jardineira, o que mais? Não, e é o que eu falo, ali, Acho além muito da legal gente aquilo, tocando isso, tem a banda que vem depois, que é só as marchinhas, Então. né? E você tem que ter essa coisa de estar tocando de repente, quanto riso, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão, a Alequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Então, vocês fazem essa como é que chama essa música? Aqui é uma marchinha de carnaval. Tá, né? eu não lembro o nome dela também. Essa é Máscara Negra. Máscara Negra. E vocês fazem na levada de frevo. De frevo. A gente, durante muito tempo, a gente pegou blocos de marchinha e aceleramos, porque o frevo é a marchinha bem mais rápida, é acelerado. Então, até porque a origem é comum. E por que é marchinha? Porque ela vem da marcha militar lá dos portugueses, quando vieram para o Brasil, traziam um pouco de algumas coisas com o ritmo da marcha militar. E aí isso foi diluindo e virou a marchinha de carnaval. Essa música, não sei se o nome da música é a Praça Castro Alves, é isso? Chama Praça Castro Alves. Então, ela é um frevo, né? É um frevo, é um frevo. Será? A Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião. Um frevo novo. O nome dela é Frevo Novo, mas todo mundo chama de Praça Castro Alves. Porque o nome dela é Frevo Novo. Um frevo novo, eu quero um frevo novo. Todo mundo na praça, muita gente sem graça no salão. Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho. Tem essa coisa toda. E o pessoal antigo, os senhores e senhoras que estão lá, não reclamam de
passar essa música para o frevo e não fazia a levada de antigamente? Não reclama? Não, o pessoal gosta, porque fica todo animado, tá todo mundo. E tá vindo no embalo, né? Tá vindo com aquele embalo. Quem entra ali no meio tá no embalo, né? Porque senão não vai, né? Exato, já tá no embalo de vários frevos, já tá com aquele ritmo e aquilo fica contagiante, então é bacana, O pessoal gosta. Eu achei muito legal assim que voltaram os bloquinhos, né? Sim. Isso é muito bom. Por isso que eu falei, eu acho que é a chance novamente do pessoal voltar por lá, e aí já vinha com aquele bloco, como é que é o nome do pessoal que sai pintadinho de palhaço, em cima da hora? Em cima da hora. Em cima da hora. Acho que é isso. Acho que é isso. Então, do Jate Baraldi, o pessoal... Eu não sei se estão saindo ainda. Viu? Então, mas começou ali essa coisa de resgate, né? Então, e isso proliferou. E é muito bacana nesse sentido. Que eu acho que é importante ter essa coisa de falar, cara, nós estamos numa cidade que é uma cidade do interior, então vamos manter essa tradição da cidade do interior que atrai o turista, que traz divisas, né? Traz dinheiro para a cidade e que vem passar um pouco de paz. Quando volta e retorna à sua cidade, fala, poxa, passei um momento gostoso lá. Gente que às vezes fala, putz, eu não gostava de carnaval, mas o que eu vi lá era muito bacana. Uma praça que tem pipoqueiro, que tem uma coisa com o sujeito vendendo churros, a coisa toda, mas tem uma música de um outro carnaval, que às vezes me lembra a minha infância ou qualquer coisa assim. Muito bom, muito bom. O Alê, você quer acrescentar algo aí? Bom, primeiro eu quero que você fale mais uma vez dessa formação. Eu preciso mandar um abraço para todo o pessoal aqui, ó. O seu irmão, o Rodrigo. O Niltinho. O Rafael. Maurinho. E o Maurinho, né? E aí tem o pessoal junto que veio fazendo a coisa toda, que é o Edson Vitti e o Marcelo Inguadiato, né, que são partes dessa história aí. E para trás, né, o Lourinho, Zé Guerra... Que foram os caras que trouxeram para cá o trio elétrico, exato, né? E o próprio Nadinho, o Bazani, uma turma do... Eu não consigo falar da minha história sem citar a história deles. É lógico, porque na veio de lá, né? Exato. E tem uma coisa, Tega, é interessante, eu sempre falo que eles são os ídolos primeiros nossos, porque hoje, em tempos de internet, você entra, você vê o David Gilmour, você vê o Brian May, você vê os ídolos internacionais, você vê tudo. A gente não tinha nem videocassete. Lá atrás não tinha nada. Se passava alguma coisa na televisão, olha lá, era num chacrinha, numa coisa assim, você não via o pessoal tocando. Quem que você via tocando de verdade? Eles. Você via o Samba Poços tocando ali, você via Lourinho tocando, era o Porrete tocando, depois o Choia, que foi... O Choia teve também no trio elétrico ali. Cadê o Choia? Ele tá aqui em Poços? Tá. O Choia continua Mas ele tocando. Toca ainda? Ele tá tocando com o pessoal. Tinha um cara também que fazia som lá, que o apelido dele era Paletó, lembra dele? Irmão do Choia. Cadê ele, o Paletó? Ele tá nos Estados Unidos. É? O Choia tem tocado com o pessoal do Samba do Vô. É muito bacana. Então eu acho que eles eram os nossos ídolos, porque eles que eu parava e olhava e falava, cara, como é que eles estão tocando? Como é... Era aquilo que a gente via de perto. A gente não tinha shows que vinham para Poços assim, com essa facilidade. Quando vinha um ou outro que dava para ver. Eu lembro, assim, na Caldense, de estar lá os originais do samba, que tinham o som e tudo mais. Mas era uma coisa ou outra e era raro isso acontecer. Tinha um cara que eu curtia muito e encontrei num restaurante aí. O cara, vem cá, vou te apresentar um cara aqui e tal. Era o Luiz Airão, sabe? Luiz Airão. Aí eu falei para ele, não, eu já te conheço. Falei, mas você me conhece de onde? Eu te conheço do Quilombo dos Palmares, que você vinha cantar. Você lembra? Verdade, você não chegou a pegar o Quilombo, né? Eu lembro do Era Quilombo Chico Rei funcionando. Eu conhecia mais o Chico Rei, que era ali perto da minha casa. O Quilombo foram os dissidentes do Chico Rei que fizeram o Quilombo dos Palmares. Exato. Mas eu lembro de estar tudo funcionando. Havia o pessoal de Limeira, que eram os oficiais, né? Assim como o Samba Poços era oficial lá do outro local de samba. Sim.
que depois virou uma discoteca, parece. É ali no Parque Municipal, naquele pedacinho do Parque Municipal. É do lado da Isso, entrada do Country Club. Country, é. E aí vinha o Sambão da Avenida tocar no Quilombo, sim. entendeu? Era som de Limeira. E lá, vez ou outra, vinha pra cá acabei de citar o nome dele aqui. O Luiz Airão? O Luiz Airão. Era muito bom, né? Sim. Não, muita gente bacana. E é o que eu falo, eu não consigo falar então da minha história sem ver esses. Os Samba Postos tocavam lá no Sobradinho. Era ali- o Sobradinho, no Sobradinho. exatamente. Eles tocavam, era perto da casa da minha mãe ali, é perto de onde eu morava. Então eu chegava sábado à tarde, eu ficava lá na porta só escutando o ensaio deles, a passagem de som. Então, era o Bazani, o Pico, né? O Ditinho. Aí um belo dia o Lourinho chega lá na casa da minha mãe e fala: Dona Sônia, eu posso levar o Alexandre para o nosso ensaio? Aí minha mãe, claro, e eu Você tinha quantos anos? Eu tinha 11, 12. Ah. E aí fui pro Sobradinho na passagem de som com ele, né? O Lourinho era meu professor. O Lourinho é um cara 10, né? Maravilhoso, a gente toca junto até hoje, Sim. né? E eu tenho essa honra, né? O prazer de poder tocar com o Lourinho, que foi meu professor ali naquele momento. Depois eu fui para São Paulo estudar com o pessoal lá, mas... Lá em São Paulo você tocou com muita gente boa também, né? Sim, e eu tive professores incríveis, porque o Lourinho chega em 1987, ele vira para mim e fala: Alexandre, o que eu tinha que te passar eu já te passei. Agora você tem que dar voos mais altos. Nisso, o Marcelo chega com o jornal Primeira Mão, que era um jornal de negócios da época, né? Nada disso seria possível hoje, porque hoje é tudo na internet e tal. Ele chega com o jornal e fala: o Vander Tafo, do Radiotáxi, que eu era super fã, tá abrindo uma escola. Eu peguei o recorte, já liguei lá e fui estudar lá em São Paulo. Aí fui estudar com o Vander Tafo, que era do Radiotáxi. Acabei estudando com o Mozart Mello, que é o principal professor de guitarra no país. E a turma que eu estudava era uma turma muito bacana, que tinha ali o Eduardo Ardanui, que foi do Dr. Sim, o Kiko Loureiro, que foi parar até no Megadeth, o Sandrinho Reich, filho do Netinho, que foi dos Incríveis e do Casa das Máquinas. O Sandrinho, um músico excepcional, incrível, foi tocar no final da vida do Dominguinhos, foi tocando junto com O Casa das Máquinas tem feito show aí, né? Sim. Trabalhado. Eles continuam fazendo a coisa toda. Então é muito bacana, tem um histórico legal. Mas aqui foi isso. Então eu tenho a honra de poder tocar com o Lourinho, que foi esse cara que eu só tô com isso no colo por causa dele. Tinha o ídolo dos discos lá, que era o Armandinho, e Pepeu, que também tocava guitarra baiana. Mas foi o Lourinho, foi o primeiro que me viu assim. E se ele não tivesse me dado aquela guitarra, talvez eu não tivesse ido por esse caminho e talvez não estivesse tocando. Tá vendo, Lourinho, como é que é? É isso aí. Tá vendo que só para perceber que nós não estamos conversando com ninguém bobo, não, né? O Alê sabe tudo. Alê, muito obrigado, viu, irmão, por ter vindo aqui falar com a gente. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Vamos estar, então, no Carnaval nos próximos dias. Não esquece, são 6 dias para descanso, hein? Será que dá para descansar? Acho que a gente vai estar ajustando os últimos detalhes, trocando corda, botando a coisa que tem que chegar... Chegar arrepiado, chegar chegando, né? Tudo pronto, muito bacana. Tá, joia. Eu quero agradecer aqui a companhia do Pão de Queijo Xodó de Minas, né? Como está em todos os episódios com a gente. E o tanto que é bom. E o tanto que é bom, né? E aí você encontra no seu supermercado, na padaria, na mercearia, como eu sempre falo para você. No mercado municipal, no box 17, a entrada principal, você encontra o Pão de Queijo Xodó de Minas. Lá você vai encontrar também o delicioso Café Caldense, o Monte Fé, o Especial Gourmet, que é tudo da mesma linha, tá? Então os nossos companheiros, nossos parceiros aqui, e mais esse episódio do Café com Manteiga. E o toque que eu sempre dou a você que quer aprender a programar, nós estamos falando aqui, eu gosto de repetir sempre isso. Nós estamos falando do seu futuro profissional, tá?
você quer aprender a programar ou conhece alguém que queira aprender a programar, anota aí para baixar no seu celular. É fácil, é rápido e, acima de tudo, divertido, viu? Você vai acessar aí, ó, www.botiro.app para você aprender a programar de graça e divertindo demais, tá bom? Então tá aí, Botiro com a gente, o seu app de preferência, o Café Caldense e o pão de queijo Xodó de Minas e esse monstro aqui de tudo que é instrumento de corda, meu amigo Alexandre de Almeida. Leva um abraço pro pessoal teu lá, viu? Muito obrigado. E bom carnaval para todos nós. Opa, para todos nós. Que seja sempre um carnaval muito em paz, de muita alegria. Com certeza. E que tudo saia muito bem. Não bebam em excesso. Fiquem alegres, brinquem de forma saudável, sadia. Não fiquem enchendo o saco dos outros. É possível, né? É possível termos um carnaval maravilhoso e um momento de respirar um pouco para seguirmos o restante do ano que aí surge. E o Frevo na Fobica estará lá na Praça Pedro Santos, como todo ano, das 5 às 8. No sábado, no domingo, na segunda, na terça, aí parou. Aí tem o tempo. Aí sim eu descanso em cinzas. Obrigado, Leão. Um grande abraço. Eu agradeço, Marquinho, Lucas e a todos. Quanto tempo deu aí, meu camarada? Matou? Tá lindo, né? Eu falo demais, né? Não, falou tudo que tinha que falar. De repente faltou até mais um pouco, hein? Ah, não, eu falo... Eu acho que é assim, é importante tentar esclarecer ao máximo. Sim. Para que as pessoas entendam esse fator histórico. Não é chegar ali e tocar. Existe uma história, existe um respeito por quem veio antes. A gente não pode perder isso. Porque o brasileiro ele tem muito essa coisa de ficou velho, não serve mais. Não, a gente tem que ter respeito. Porque são essas pessoas que abriram a estrada, que era a mata fechada, foi abrindo a picada, depois foi abrindo mais e asfaltaram para a gente poder passar. E vocês vão abrindo para outras pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Certinho ali. Um grande abraço. Maravilha. Nós voltamos na próxima... Da próxima quinta-feira, tá vendo? Tô meio perdido com o código de carnaval aí. Na próxima quinta-feira com mais um episódio, quer dizer, logo depois da quarta-feira de cinza, com mais um episódio do Café com Manteiga, tá bom? Forte abraço, um bom carnaval a todos e vai se falando por aí.